Olá, galera, aqui é o professor Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? E o foco dessa aula é a equação do segundo grau, certo? Então vamos entender o que é a equação do segundo grau e em seguida conhecer alguns elementos importantes para darmos prosseguimento à aula da equação do segundo grau, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui que a gente trouxe, que a gente destacou aqui. Vamos lá, a equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado e também chamada de equação quadrática. Tá? Eu vou destacar alguns pontos aqui para a gente poder entender. Então, é uma equação. Tá? Se é uma equação, isso quer dizer que vai ter incógnita e também vai ter uma igualdade, na qual o maior grau, ou seja, se é uma equação, vai possuir incógnita e a incógnita vai ter algum, no caso, cada incógnita vai ter graus. E o maior grau dessa equação vai ser quadrado. Isso quer dizer que vai ser elevado ao expoente 2. Então, resumindo, a equação de segundo grau nada mais é que uma equação na qual o maior expoente da incógnita é 2. Tá? E aí também gostaria de destacar para vocês que ela é também conhecida como uma equação quadrática. Tá? Vocês vão ouvir muito a respeito disso aqui. Equação quadrática e a equação do segundo grau. São as mesmas coisas, tá? Então, a estrutura que nós temos da equação do segundo grau é essa daqui. Tá? Observa aqui alguns elementos. E aí vamos resumir o que a gente leu na parte de cima aqui. Tá? Então, primeiro, se é uma equação, ela vai ter dois elementos principais. Tá? Primeiro, a igualdade. Segundo, a incógnita. Tá? Então, basicamente, esses dois elementos vão classificar a equação. Né? Então, aqui já temos uma equação e agora vamos observar maior grau. Então, esse maior grau, ele precisa justamente estar na incógnita, porque quando a gente tem uma equação, a gente sabe que na equação a gente tem incógnita, tá? Então, na incógnita, a gente vai ter uma delas elevada ao expoente 2. Então, aí vocês observam que eu tenho incógnita x e incógnita x também, ó. Só que a diferença é que essa daqui, ó, está elevado a 2 e essa outra aqui, aparentemente, não está elevada a nenhum número. Mas vocês precisam lembrar ou saber que acima dessa incógnita aqui, que aparentemente não tem nenhum valor, eu tenho o número 1. Então, isso quer dizer que as incógnitas que eu tenho aqui, que é x, tá? Uma está elevado ao expoente 2, a outra está elevada ao expoente 1. Então, por isso que dizemos que essa equação aqui, ela é uma equação do segundo grau, porque o maior grau que se encontra na equação é 2. Mas se, por exemplo, se a gente não tivesse essa parte aqui, ó. Se eu não tivesse isso aqui, ó, não tivesse essa parte do x, a incógnita elevada ao quadrado. Aí, como é que a gente classificaria essa equação? Essa equação, a gente iria olhar mais uma vez qual é o maior grau. Se for o maior grau elevado a se for 2, é a equação do segundo grau. Se o maior grau for 1, a equação vai ser do quê? Do primeiro grau, tá? Só que o nosso foco aqui é a equação do segundo grau, tá certo? Então, veja que aqui a gente vai conhecer alguns elementos. A gente vai descobrir, vai saber o que é esse A, esse B e o que significa esse X aqui. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos conhecer cada um desses elementos aqui, tá certo? Primeiro, eu gostaria de destacar esse A, o B e o C. Ó. E depois, a gente vai destacar justamente esse X aqui. Ó. Observa que é o mesmo X. A diferença é que um está elevado ao quadrado e o outro está elevado a 1. Mas vamos lá. Vamos entender o que significa o A, o B e o C. Então, observa aqui que A, B e C, essas letrinhas aqui que estão em destaque de cor diferente, são chamados de números reais, são consideradas ou são os números reais. Vocês vão observar aqui que no lugar de A, B e C vão ter números, tá? E são chamados de coeficientes
Gravem essa nomenclatura para esses valores aqui, tá? Então, o A, o B e o C são chamados de coeficientes e são números reais. Ou seja, no lugar de cada letrinha de A, B e C, nós teremos números reais. Quem são eles? Pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, pode ser um número inteiro, pode ser um número natural, pode ser um número irracional, tá? Então, tudo isso engloba os valores que possivelmente podem aparecer em A, B e C, tá? Aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa observaçãozinha aqui abaixo. Observação. O coeficiente A, esse A aqui, tá? Esse A, ele tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser qualquer valor. Ele só não pode assumir o valor zero. Porque se porventura esse A for zero, isso aqui irá desaparecer, ó. Isso aqui não irá mais aparecer se o A for zero. Isso quer dizer o quê? Que deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação de que grau? Do primeiro grau, porque a minha incógnita aqui, ela possui o expoente 1, tá? Então, por isso que o A tem que ser diferente, certo? Aí uma pergunta que eu vou realizar para vocês. Beleza, o A não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque se ele for zero, a equação ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau. Perfeito. Mas será que o B e o C podem ser zero? Um ou o outro? Ou os dois também podem ser zero? Vou deixar esse questionamento para vocês e depois eu vou voltar a perguntar e vocês vão me dizer, tá certo? Então, falando sobre o A, o B e o C, são números reais e são chamados de coeficientes, tá? Agora vamos para o x. Observa que o x que nós temos aqui, ele tem alguns itens, algumas coisas muito importantes. Veja só, primeiro, como eu já tinha dito anteriormente, a gente chama o x de incógnita. Aí eu posso afirmar para vocês que na equação de segundo grau sempre vai ter uma incógnita. Eu estou adotando o x, mas é obrigado a adotar o x? Não. Vocês vão ver com o passar do tempo, quando vocês começarem a resolver algumas questões, vocês vão notar que nem sempre vai ter o x como incógnito. Em algumas situações vai ter o y, o z. Não importa a incógnita. O que importa é vocês saberem quem é a incógnita e saber a estrutura da equação de segundo grau. Perfeito? Então, continuando. Então, o x é a incógnita, que representa o quê? Claro, se é uma incógnita, é algo desconhecido, né? Um valor que a gente não tem, não sabe, está à procura. Então, o x é a incógnita, que representa um valor desconhecido, e ao encontrar o valor correspondente de x, que torna o valor da expressão igual a zero. Então, ao encontrar o valor correspondente de x, essa equação aqui, ó, ela torna a expressão igual a zero. E chamamos esse x de raízes. Então, para resumir a ideia aqui do significado desse x, é incógnita, é um valor desconhecido, e quando a gente encontra o valor de x, ao substituirmos o valor aqui, quando a gente fizer as operações que temos aqui, o resultado vai ser zero. Tá certo? Então, olha a importância dele. Quando encontramos esse x, o valor desse x, ao substituirmos aqui, o resultado vai ser igual sempre a zero. E qual é o nome que nós chamamos do x, da incógnita? Raízes. Então, vamos começar a se acostumar com essas nomenclaturas. A, B e C são os coeficientes. E a incógnita aqui são as raízes da equação de segundo grau. Perfeito? Então, vamos lá. Olha essa dica aqui. Não sei se vocês notaram na equação de segundo grau, deixa eu voltar aqui. Essa é a estrutura organizada. Tá? Essa é a estrutura da equação de segundo grau organizada.
Só que às vezes acontece dela vir um pouco embaralhada. E aí você vai ter que ter a ideia de saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, que é o que a gente chama de coeficiente. Para isso, a gente precisa entender esses conceitozinhos aqui. Então, olha essa dica. A respeito do coeficiente ou dos coeficientes, o que eu preciso saber? O A. O coeficiente A. O que eu preciso saber dele? Ele sempre, olha o que eu estou destacando aqui, ó. O coeficiente A sempre fica ao lado ou do lado esquerdo de quê? Da incógnita, né? Ou da raiz elevada ao quê? Elevada ao quadrado. Então, observe aqui que o valor do coeficiente A na equação do segundo grau, a gente sempre vai encontrar ela, ou no caso ele, o valor, ao lado, do lado esquerdo de quê? Da letra da incógnita que está elevada ao quadrado. Então, o A sempre vai estar ao lado da letra que está ao quadrado, tá certo? Vamos a respeito do B. O B também sempre fica ao lado da letra que não está ao quadrado. Se eu vou ter duas incógnitas, uma vai ser elevada ao quadrado porque eu estou tratando da equação segundo grau. A outra automaticamente não vai estar ao quadrado, tá? Possivelmente vai ter somente a letra lá, a incógnita, e aí dá para a gente diferenciar. Se A está sempre ao lado da letra que está ao quadrado, da incógnita que está ao quadrado, o B vai ficar sempre ao lado de quem? Da letra que não está elevada ao quadrado, ó. Que não está elevada ao quadrado. E por fim, o C. O C é o valor sem letra, é o valor que está sem a incógnita. Eu chamo ele de solitário, tá? Então, é o valor que está sem a letra, sem a incógnita. Ele é o mais fácil da gente encontrar, porque ele não vai ter incógnita. De certeza, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, já que estamos tratando de equação de segundo grau, vai ter que, no mínimo, aparecer a letra que está elevada ao quadrado. Encontrou a letra que está elevada ao quadrado, o que está ao lado dela é o A. O resto, o C é o que está sem letra e o que sobrar é o B. Tá bem? Então vamos lá, continuando a aula. Certo? Então A ao lado que está ao quadrado, no caso, está ao lado da letra que está ao quadrado, a incógnita. O B daquela incógnita que não está elevada ao quadrado e o C ao solitário, que não tem incógnita nenhuma ao lado. Então vejamos aqui alguns exemplos. Então, iremos encontrar os coeficientes de cada uma das equações aqui. Observa aqui, nós temos algumas equações. Vamos verificar qual é que é de segundo grau, já de cara, e qual que não é, se existe a possibilidade disso. Primeiro caso aqui. Procura analisar cada um aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, verifica o seguinte, ó. Tá completinha? Daqui a pouco vocês vão entender o que é completo e o que é incompleta, tá? Mas eu noto que completa é que está em tudo, né? Tem um A, tem um B e tem um C. Então veja aqui. Procura a letra, a incógnita. Quem é a incógnita aqui? Observa aqui que é o X, né? Então eu noto que um X está elevado ao quê? Ao quadrado. Quem é que fica ao lado da incógnita que está ao quadrado? O A. Então eu posso dizer que esse 2 aqui é o A. Aí fiquei com dúvida disso aqui. Mas olha para o lado aqui, ó. Olha o menos 5. Ele tem alguma incógnita aqui? Não. Então é aquele solitário que eu falei para vocês. Então, encontrei o A, que é 2, e encontrei o solitário. Quem é o solitário? Quem? O C. Automaticamente, quem é o B? O coeficiente B aqui é o menos 3. Então, os coeficientes são A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a menos 5. Então, observa que como é importante você analisar a questão e já de cara observar a letra que está, a incógnita que está ao quadrado. Primeiro é diagnóstica quem é a incógnita, depois é procurar a incógnita ao quadrado. Já encontra automaticamente o A, procura a letra que não tem incógnita e encontra o C. O que sobrar, caso sobre, é o B, tá?
Olha o item 2, o item B. O item B, eu já noto que tem uma incógnita, tá? Ó. Se tem a incógnita, observa se ela está elevada ao quadrado. E aí consigo notar que ela está elevada ao quadrado. Ó. O expoente dela aqui é 2. Quem é que está ao lado dela? O 4. Então, o 4 é o coeficiente A daqueles que a gente mostrou para vocês, tá? Agora, analisa mais um pouco. Eu tenho 3 termos aqui, como eu tinha na letra A. Na letra A eu tinha, primeiro termo, 2x ao quadrado, segundo termo, menos 3x, e terceiro termo, menos 5. Tinha 3 termos, é uma equação segundo grau completa, tá? Direitinho, bonitinha. Já a 2 não. Ela não está completa, está faltando alguma coisa. Vamos verificar o que está faltando? A gente já encontrou o A, que é o que está ao lado da incógnita ao quadrado, que é 4, né? Procura aqui aquele que está sem nenhuma incógnita, é o solitário. Quem é o solitário aqui? A gente nota o 16, não tem nenhuma incógnita. Então, se não tem nenhuma incógnita, é o solitário, é o C. Então, observe. Encontrei o A, que é 4. Encontrei o C, que é menos 16. Cadê o B aqui? Oxe, não tem. Aí é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando faltar alguma das letras ali, no caso dos coeficientes, se faltou alguma coisa é porque o valor daquele coeficiente é zero, tá? Então, se eu encontrei o A igual a 4, encontrei o C igual a 16, está faltando o quê? Está faltando o coeficiente B. Não está apresentando na equação, isso quer dizer que é zero. Então, observa aqui, ó. A igual a 4, aqui, ao lado da incógnita ao quadrado. B não apresentou. Já fui direto naquele solitário que não tem incógnita nenhuma. Menos 16. Logo, o B, ele é o quê? Zero. Não apareceu, ele é zero. Então, é uma equação de segundo grau completa? Não, porque faltou o B. Se faltou o B, é uma equação de segundo grau incompleta. Continuando, olha o terceiro caso. X quadrado menos 3x igual a zero. Vamos lá. Quem é a incógnita? Tá aqui, está sendo x. Observa aqui, ó. Já encontrei a incógnita elevada ao quadrado aqui. Quem é o número que está do lado? Zero. Se fosse o zero ali, não estava aparecendo aquele x ao quadrado. E aí eu já quero deixar para vocês, ó. Quando o A, o B ou o C, qualquer dessas letras é nulo, é zero, não vai aparecer, no caso do A, não vai aparecer o x ao quadrado. Se for no caso do B, não vai aparecer a incógnita elevada a 1. De C também não vai aparecer, porque vai ser nulo, tá? Então, observa. Quando for uma equação incompleta, analise e verifica qual é o item que está faltando na equação de segundo grau. Se eu já sei que ele veio apresentando para a gente o x ao quadrado, quer dizer que tem algum valor aqui ao lado dele, ó, do lado esquerdo. Quem é? Olha, só tem um x ao quadrado. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho um número 1 aqui, ó. Então, o coeficiente A aqui é 1. Aí eu analiso mais um pouco e noto. Tem aquele que está solitário? Tem algum número aqui nessa questão, nesse item aqui, que não tem incógnita? Não, não tem. Então, se ele não está apresentando, significa dizer o quê? Que ele é zero. E esse aqui vai ser o quê? Ora, se eu já encontrei o A igual a 1, eu sei que o C, é o solitário, é zero. Esse aqui restou quem? O B. Observa que ele está sempre ao lado da incógnita que não está elevado ao quadrado. Então, veja aqui, ó. O A é igual a 1, aqui ao lado. O B é igual a menos 3, que está aqui. Não tem o C, porque ele é nulo. Zero. Se o C é zero, nós dizemos que o quê? Que essa equação também ela é incompleta. Tá? Incompleta. Essa daqui é completa. Tá? Vamos lá para o quarto item. Vamos analisar o quarto item. Vamos aqui analisando agora o quarto item. Tá aqui o quarto item. Analisa de cara. Procura os 3 termos, tá? Lembrando que o zero eu não estou contando como termo, só estou contando como termo aqueles que estão antes da igualdade, tá? Então veja aqui. Eu tenho o primeiro termo,
e tenho o segundo termo. Se eu tenho dois termos, está faltando um termo. Então, está incompleta essa equação, tá? Então, será que ela é de segundo grau? Em todos os itens aqui, eu quero chamar a atenção, quero chamar a sua atenção aqui, que em todos os itens, ó, aqui, o A estava sendo igual a quanto? A 2. Aqui, a 4. Aqui, a 1. Agora, vamos olhar esse item agora. Analisei a equação. Estou vendo que ela é incompleta. Quem é a incógnita? A incógnita é x. Procura a incógnita que está elevada ao quadrado aí. Oxe, não tem. Se não tem, isso quer dizer o quê? Que o A está sendo o quê? Está sendo igual a 0. Quem é o solitário? O 10. Então, o C é igual a 10. E quem é esse 5x? O x é incógnita elevada a 1. E quem é que acompanha a incógnita que não está elevada ao quadrado? O b. Então, b é igual a quanto? A 5. Então, a é igual a 0, b é igual a 0 e c é igual a 0. Então, quero destacar aqui para vocês essa situação aqui. O a está sendo igual a quanto? A 0. Pode acontecer isso, já que estamos tratando de equação do segundo grau? Poder até pode, né? Mas aí isso faz com que a equação não seja do segundo grau. Quando esse a aqui é igual a 0, olha que não apareceu a incógnita ao quadrado, ó, no quarto item. Se não aparecer, é porque o a é 0. Se o a é 0, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, tá? E vamos agora para o último item. Último item, analisa aqui direitinho. Estou observando de cara. Já tem os três termos. Agora eu só preciso me organizar para saber quem é quem. Olha para a incógnita, x e x. Quem é que está ao quadrado? É essa daqui, ó. Então, automaticamente já matei sabendo quem é o A. Quem é o A aí? A letra, o número que está ao lado dessa incógnita ao quadrado. Se o A é 2, procura o solitário, aquele que não tem incógnita do lado. Quem é? Muito bem, o menos 6. Então, encontrei o A, que é 2, coeficiente A, que é 2. Encontrei o coeficiente C, só restou o quê? Esse daqui. Observa que o 4 está ao lado do x, que não está elevado ao quadrado, está elevado a 1. Quem é que fica sempre ao lado da incógnita que não está elevado ao quadrado? O b. Então, o a é igual a 2, o b é igual a 4 e o c é igual a menos 6. Certo? Então, aqui foi só para que vocês pudessem ter uma ideia, ter um contato maior a respeito dos coeficientes de cada equação. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Quero chamar a atenção de vocês. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente chegar mais adiante a trabalhar a equação, a fórmula de Bhaskara, isso vai ser fundamental para vocês desenvolverem muito bem a fórmula de Bhaskara. Mas para isso vocês precisam ter esse conhecimento, se apropriarem dessa ideia, para quando chegar na equação segundo grau, tá de boa. Tudo bem? Eu queria chamar a atenção, como mais uma vez eu iniciei, falei para vocês, essa equação aqui, ela não é do segundo grau. Por que ela não é? Porque o valor de A ele é 0. Se ela não é do segundo grau, ela é do primeiro grau. Certo? Então vamos continuar. Veja aqui algumas coisas bem tranquilas. Nada mais do que a gente já fez anteriormente. Observe essa daqui, ó. Essa é a equação do segundo grau. Por que eu posso afirmar que é do segundo grau? Porque eu estou notando ali uma letrinha, uma incógnita que está elevada ao quadrado. Quais são os seus coeficientes ali? Ó, 3 termos, está sendo completa, né, a equação. Beleza? Quem é a incógnita? É o x. Procura a incógnita que está ao quadrado. Ó. Quem é o número que está ao lado dela? O 5. Quem é que está solitário ali? O 8. Então é o C. Logo, o que sobra, que é o 2, é o B, tá? O coeficiente A é diferente de 0? Sim, é diferente de 0, ó. O coeficiente A é 5, especificamente. Tá? Então, é diferente de 0. A incógnita x está elevado ao quadrado? Sim. Logo, porque o A é o quê? Diferente de 0. Então, assumindo essas três condições, o A sendo diferente de 0, tá? Nós temos uma equação do segundo grau.
Então, nós conseguimos afirmar que essa equação aqui, ela pode ser classificada, ela é classificada como a equação do segundo grau, tá? Assume todos os pré-requisitos. É uma equação, o maior expoente da incógnita é ao quadrado e o a é diferente de zero, tá? Então, ok. Essa daqui é uma equação do segundo grau, certo? Vamos para essa outra ao lado. Já de cara eu já noto que está incompleta, está faltando alguma coisa. Vamos só verificar o que está faltando. Olha para a equação, olha para a incógnita. A incógnita que eu tenho ali é x. Procura a incógnita que está ao quadrado. Epa, não tem. Não tem, isso quer dizer o quê? Que o a, que é o coeficiente da incógnita ao quadrado, é quanto? Zero. Ó. Então, a igual a zero. O solitário aqui é o 10, então é o c, né? Ó. E automaticamente o que está ao lado do x aqui, que não está ao quadrado, é o b. Então, b é igual a 5. Então, olhe que o coeficiente está sendo igual a quanto? Está sendo igual a zero. Então, quando isso acontece, olha, não tem, ou não temos, na verdade, incógnita x elevado ao quadrado, pois o seu coeficiente a é igual a zero. Quando isso acontece, ó, olha que quando não aparece é porque o coeficiente é zero. Quando isso acontece, nós dizemos que nós não temos uma equação do quê? Do segundo grau. Essa equação ela não é, ó, não é do segundo grau. Ó. Seria de que grau? Do primeiro grau. Olha essa dica aqui, tá? Então, não é equação do segundo grau, seria do primeiro grau. Aviso importante aqui, ó. Atenção. O valor do coeficiente A nunca é igual a zero nos casos que ocorra a equação do segundo grau. Se porventura tiver um coeficiente igual a zero, que seja o A igual a zero, ela deixa de ser a equação do segundo grau e passa a ser a equação do primeiro grau, caso tenha o valor do coeficiente B. Certo? Então, quando é que a gente não tem a equação do segundo grau? Quando o coeficiente A é igual a zero, automaticamente desaparece com a incógnita ao quadrado. Tá? Então, agora é hora de praticar. Tá? Vamos encontrar os coeficientes e depois dizer quais casos são chamados de equação de segundo grau, justificando através dos seus coeficientes. Tá? Primeiro caso. De cara, eu posso dizer que nós temos os três termos. Procura a incógnita que está ao quadrado. Está aqui. Qual o número que eu tenho ao lado dela? O 3. Então, já sei que o A é 3. Quem é o solitário aqui? Ó? O 1 mais 1. Então, é o C. Então, quem é o B? O 4. Então, A é 3, B é 4 e C é 1. Tudo bem? É uma equação de segundo grau? Pergunta. É uma equação de segundo grau? Sim. Por quê? Porque o valor de A é diferente de zero. Ó, A é diferente de zero e o maior expoente da equação é 2. Certo? Vamos lá. Letra B. Estou vendo três termos. Sim, lembrando que nesse caso aqui ela é completa, né? Vamos colocar com o C de completa e o I de incompleta. A letra B, eu noto três termos, né? Procura as incógnitas. Tem aqui x e tem aqui x. Agora observe se tem alguma que está ao quadrado. Epa, não está. Não está. Isso quer dizer o quê? Que essa justa está elevada ao quê? A 1. Logo, isso aqui é equação de segundo grau? Não, não é equação de segundo grau. Por quê? Porque o valor do coeficiente ali está sendo igual a zero. Essa é a justificativa de não ser a equação de segundo grau. Então, como é que ficaria essa equação do primeiro grau? Para organizar. Isso aqui daria para a gente desenvolver. Ó. X menos 4x vai dar menos 3x. Ó. Repete o menos 1 igual a zero. Essa é a equação do primeiro grau que nós temos aqui. E não é de segundo grau, tá? Então, os coeficientes seriam o quê? O A igual a zero, o B seria menos 3 e o C seria menos 1, que era o que estava sem a incógnita, tá?
Continuando. Vamos agora para a letra C. Mais uma vez, vamos procurar. Aí, automaticamente, não é de segundo grau. Letra C, não tem os três termos. Automaticamente, já estou sabendo que isso aqui está sendo uma incompleta, né? Então, vamos lá. Procura a incógnita. Está aqui. Já encontrei ela ao quadrado. Que é o número que tem ao lado dela? 9. Então, A é igual a quanto? Igual a 9. Procura o solitário. Epa, não tem. Não está tendo solitário na letra C. Se não está tendo solitário, isso quer dizer o quê? Que ele não apareceu. Então, quer dizer que o C é 0. E quem é esse menos 5? Só restou o B. Então, A é 9, B, coeficiente B é menos 5 e o C é 0. Isso aqui é uma equação completa? Não. Por quê? Porque está faltando o coeficiente C. E por último, letra D. Mais uma vez, não tem os três termos. Aparentemente, está sendo uma equação do segundo grau incompleta, mas a gente precisa verificar, tá? No fundo, a gente já sabe que não é, né? Então, ó, a incógnita é x. Tem alguma que está ao quadrado? Não. Se não tem, já posso dizer que não é do segundo grau. O A é 0, o B é 5 e o C é menos 4. Então, por esse motivo aqui, do A está sendo igual a 0, não é a equação de segundo grau. Então, quais os casos que não é de segundo grau? Letra B e letras D. Por qual justificativa? Porque os coeficientes, no caso o A, eles são iguais a 0. Certo? Então, como a gente já tinha falado, sobre as equações do segundo grau classificadas são completas ou incompletas, só para a gente dar uma melhorada na ideia. Então, vamos lá. Completa. Quando é que eu tenho a equação de segundo grau completa aqui? Quando todos os coeficientes, ó, todos os coeficientes são diferentes, ó, diferentes de zero. Isso quer dizer o quê? Que precisa ter valores maiores que 1. Não pode ser zero. Pode ser qualquer valor, tá? Só não pode ser zero, tá? Exemplo disso, olha aqui, letra A. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Quem são os coeficientes aqui? O A é 3, o B é 4 e o C é 1. Logo, tem algum igual a zero aqui dentro? Entre esses valores aqui dos coeficientes? Não. Então, se não é, podemos classificar isso aqui em equação completa de segundo grau. Tá? Vamos para as situações que são incompletas as equações. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse aqui. Ó. Uma equação é considerada incompleta quando o B ou o C ou os dois são iguais ou igual a zero. Isso quer dizer o quê? Se o B for igual a zero, a equação do segundo grau ela é incompleta. Se somente o C é igual a zero, ela é uma equação incompleta. Se os dois forem iguais a zero, ela também é considerada uma equação incompleta. Vejamos alguns exemplos. Olha aqui. Tenho dois termos somente. Quem é que está faltando ali? O B ou o C? O solitário não está aparecendo, que é o C. Então, quem são os coeficientes? A igual a 9, B igual a menos 5 e o C é igual a 0. Próximo caso. Coloquei A, coloco um B aqui, ó. Tá? 2x igual a 0. De cara eu estou notando que não tem o solitário, que não tem o valor da incógnita que está elevado a 1. Então isso quer dizer o quê? Que o A é 2, o B é 0 e o C também é 0. Então por esses dois motivos aqui também, nós temos uma equação incompleta do segundo grau. Perfeito? Então, por hoje é só, certo? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, dá uma olhada novamente e até a próxima aula, tá? Valeu, galera. Tchauzinho.